Sérgio Moro ou Jair Bolsonaro? Quem mente e quem fala a verdade? Essa história tem tudo a ver com a formação da cultura do Estado brasileiro. Em 16 de fevereiro de 1504, Dom Manuel, rei de Portugal, doou para Fernando Noronha a ilha hoje conhecida como Fernando de Noronha. Fernando Noronha deveria cuidar dessa ilha para explorar uma atividade econômica nesta ilha. A partir disso estava montada a base para o sistema que em 1534 foi implementado, chamado capitanias hereditárias, aonde o litoral brasileiro foi dividido em pedaços de terras e repassado para um administrador, para que esse administrador explorasse uma atividade econômica, na época a agricultura. Pois bem, o objetivo do rei de Portugal não era criar uma grande nação desenvolvida, pungente, que atendesse às necessidades mínimas das pessoas, com saúde, com educação, com saneamento, mas o objetivo do rei de Portugal era explorar de forma deplorável, sugando toda a riqueza que aqui pudesse ser retirada das terras e fazendo um enriquecimento fácil e rápido, sem ao menos planejar as atividades econômicas, sem ao menos planejar uma estrutura e investir em equipamentos necessários para que a atividade econômica assim pudesse ser desenvolvida. Alguma semelhança ainda com os nossos tempos, onde não há um planejamento estratégico da administração pública e ações voltadas para estruturar e para fazer com que a nação cresça de forma organizada, planejada, sustentável e a longo prazo. Esse não era o objetivo também do rei de Portugal, que apenas queria extrair de forma imediata riquezas fáceis para enriquecer e sugando da terra sem investir, sem planejar, sem fazer um planejamento estratégico do desenvolvimento da nação para que ela pudesse continuamente produzir riqueza e atender às necessidades da população de forma paulatina, dando condições boas de vida, dignas, honrosas para as pessoas que aqui vivessem e trabalhassem. Pois bem, como o rei assim pensava, o administrador que aqui vinha também pensava assim: isso aqui é terra para ser explorada, para ser sugada, para ser retirada riquezas de uma maneira fácil. Eu também assim vou fazer. Aquilo que eu conseguir acumular de riqueza eu vou levar para Portugal e lá vou desfrutar de uma vida rica. Depois que eu sair dessas terras, que na época era colônia, hoje República Federativa do Brasil. Pois bem, o rei de Portugal já sabia que o seu administrador assim pensava. Pensou assim o rei de Portugal: se eu só quero enriquecer de maneira fácil, não quero trabalhar de forma engenhosa e criar um planejamento estratégico a longo prazo para que essa terra se desenvolva e se torne uma terra pungente, esse meu administrador vai me trair. Ele também só vai querer sugar essa terra. Quer saber? Eu não vou confiar nele. Daí vem uma quebra de confiança, onde a estrutura hierárquica daquilo que foi a gênese do Estado brasileiro, não havia confiança entre o subordinado e a pessoa que comandava. Alguma semelhança com os dias de hoje, onde a estrutura da nossa sociedade há uma desconfiança dos chefes e dos subordinados, onde os subordinados se sentem tão somente explorados e não se sentem em condições dignas de desenvolver as suas atividades, enquanto que o superior não é respeitado. Logo depois, quando começou a produção do ciclo de ouro no Brasil, o rei de Portugal criou o quinto. Um quinto de tudo que o minerador produzia deveria ser entregue ao rei de Portugal como tributação. Mais uma vez, aqueles que produzem, os empresários, a força de trabalho, que organiza o sistema produtivo, tem que pegar parte da sua renda, uma parte significativa, e entregar para a gestão administrativa. Alguma semelhança com os dias de hoje, onde os empresários, os trabalhadores
com a dedicação da sua força de trabalho, organiza as atividades produtivas, cria riqueza e boa parte dessa riqueza é extorquida e entregue para uma administração pública de políticos profissionais que têm privilégios. Pois bem, ainda assim, se cada minerador não entregasse 1/5 da sua produção para o rei de Portugal e esse 1/5 não desse no mínimo 1,5 kg de ouro, o rei de Portugal mandava os militares invadirem a propriedade desses mineradores e colher o ouro de forma abrupta, de forma violenta, de forma compulsória, até que se chegasse ao mínimo de 1,5 kg de ouro. Alguma semelhança com os dias de hoje, que mesmo numa crise econômica a carga tributária aumenta e nós pagamos muito mais impostos durante a crise do que pagávamos alguns anos atrás. Forçosamente nós temos que abrir mão cada vez mais da nossa renda por causa da crise, enquanto que os políticos continuam com os mesmos privilégios. Sérgio Moro deu sentenças na Lava Jato contra políticos que faziam das empresas públicas um meio de enriquecimento ilícito e se apropriava de renda que era pública, fazendo com que essa renda se tornasse particular e se tornasse propriedade sua. As capitanias hereditárias não deram certo, porque aquele sistema de exploração e de interesse próprio que só via o seu próprio umbigo, tanto do rei quanto dos administradores que estavam administrando as capitanias hereditárias, não poderia dar certo. Foi quando o rei de Portugal estabeleceu o Pacto Colonial, onde ele enviava intermediários que fazia justamente a intermediação entre a coroa e as pessoas que aqui produziam. Este intermediário pegava a produção agrícola local, colocava no navio e mandava para Portugal, e Portugal, através da sua coroa, lá vendia e fazia riqueza com aquilo que era retirado da terra daqui. Alguma semelhança com os dias de hoje, onde a nossa produção sai daqui, da nossa terra, da nossa agricultura, vai para a China, vai para outros países e lá é beneficiada e cria muito mais riqueza lá fora do que aqui dentro. Assim como o Sérgio Moro aplicou sentenças na Lava Jato, ele também fez uma denúncia séria enquanto ministro da Justiça referente ao presidente da República. Ou seja, que o presidente da República teria a intenção de usar a Polícia Federal, um órgão de Estado, um órgão público, um órgão de gestão sobre crime organizado, para se beneficiar, para trazer informações e para ter dados que beneficiariam o próprio presidente. Essa é a cultura do Estado brasileiro. Os políticos e os administradores públicos utilizam aquilo que é público para se beneficiar a si mesmo. E essa estrutura está impregnada em todo o escalão da administração pública, e os próprios políticos talvez não tenham nem consciência disso, mas o seu modelo mental já está planejado, já está preparado para pensar o Estado como se fosse um meio de benefício próprio. Quebrar isso só se quebra através de conscientização como essa que eu estou fazendo agora, e como pessoas preparadas, estudadas, especialistas em crime organizado da administração pública, que sabe o que faz quando aplica regras para barrar esse ciclo e esse sistema cultural de corrupção no seio do Estado brasileiro, como fazem os procuradores da Lava Jato, como faz pessoas como Sérgio Moro. Coloquemos a mão na consciência e pensemos nessa situação como uma oportunidade de romper com a corrupção no seio do Estado brasileiro, porque nós temos condições de dar saúde, educação e saneamento básico para que as pessoas, servidas do mínimo necessário para a sobrevivência, possam produzir e possam gerar riqueza para o país e ter uma vida digna, uma vida de postura, um país próspero, um país que pode ser pungente e tem condições de atrair pessoas inteligentes e com boas intenções para administrar esse país.
Muito obrigado para você que me ouviu. Peço que compartilhe esse vídeo para que possamos fazer uma conscientização e utilizar todos os momentos da vida pública do país para construir uma república, para construir uma nação forte, pungente, desenvolvida e rica, e que seja um local digno para que as pessoas possam viver. Muito obrigado.